Alô, outras histórias. Estamos aqui, a Vera. Tem vinheta não, que a gente está com problemas técnicos. Mas vamos resolver, que nosso time é forte. A gente estava conversando aqui, eu e my brother, o nosso ilustre Fellini, sobre a questão que é muito importante hoje em dia, que é leitura, né? Tem uma questão muito problemática aí com a leitura, porque a gente está com uma quantidade imensa de analfabetos funcionais dentro das universidades, né? O que torna um prato cheio para coisas tipo pensamento único, binário, e as coisas não são bem assim. Na verdade, o processo de fazer leitura, ele exige bastante das pessoas que estão empenhadas nele. Muita gente acha que a sua opinião é suficiente. Mas, opinião é igual nariz, né? Todo mundo tem. É preciso saber se as tuas opiniões estão embasadas nos fatos e se esses fatos correspondem à realidade. Tem um verso que eu acho legal, que eu tenho a impressão que é do Bernardo Vilhena, numa música do Cazuza, que diz assim: tua piscina está cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. E é um pouco isso, porque a gente não só está desaprendendo a ler, como está perdendo cada vez mais frente devido à falta de leitura, diminuir a falta de vocabulário. Diminuindo a falta de vocabulário, você não tem como externar suas emoções. Não sabendo externar suas emoções, você grita, você briga, porque você não consegue dizer o que você sente. A leitura é algo para além daquilo que está no livro. Por exemplo, quando você lê o pensamento de um filósofo, vamos tomar aqui qualquer um deles por base, pode ser o Descartes, que a gente já falou em outro vídeo, outro dia aí. Ele te fala, do ponto de vista dele, as proposições, né? Do eu tomar consciência de si mesmo, enfim. Mas quando você começa a ler o Descartes, você vê que ele está propondo a você uma elaboração de ideias para você pensar sobre aquilo. Mas, na verdade, o que se deveria buscar, além, obviamente, do conhecimento que ele está propondo, é o que o motivou a elaborar tal ou qual ideia. Isso é de grande valia para o entendimento de um texto. Porque, normalmente, o filósofo te propõe a ideia, mas te sonega aquilo que levou ele a ter aquela ideia. Muitas vezes você vai encontrar a ideia pronta, mas não vai saber o coração do pensador, o que estava vivendo quando aquela ideia foi elaborada e depois proposta para a reflexão dos outros. Então, a gente precisa fazer uma renovação na nossa capacidade de ler, para poder compreender que não adianta ler, é preciso saber interpretar o que está lendo. Não adianta saber interpretar o que está lendo, é preciso entender em profundidade o alcance daquilo que foi lido. E saber se aquilo que foi lido faz sentido do ponto de vista prático, do ponto de vista intelectual. É claro que nenhum pensamento é desprovido da ideologia de quem o propõe. Por outro lado, a ideologia, ela não significa necessariamente o conhecimento. A ideologia, ela existe para explicar as coisas, não para demonstrar a verdade sobre as coisas. Por isso a gente está tendo vários tipos de problema, principalmente na academia. Quando você tem uma academia que está sujeita a todo um tipo de pensamento fechado, que não está permitindo as pessoas avançarem e que está formando profissionais analfabetos funcionais. O que torna esses profissionais incapazes, o que torna esses profissionais muito mais fáceis de serem manipulados por qualquer pensamento ideológico dominante, tanto de um lado quanto do outro. Então é legal a gente refletir sobre isso, porque está na hora de dar valor ao conhecimento, mas ao verdadeiro conhecimento.
não uma coleção de slogans, jargões, frases clichês que a gente ouve por aí o tempo todo. Há coisa de alguns meses atrás, eu recebi um comentário sobre um programa nosso, Outras Histórias, onde uma mocinha falava assim: todos nós sabemos que a esquerda existe para salvar as pessoas e protegê-las, e que a direita é malvada e capitalista. Ora, se uma pessoa tiver mais de 18 anos e formular um raciocínio como esse, ela pode ter 18 anos, 28, 38. O raciocínio formulado é de alguém que está com 5 anos no CA. Não deveria nem ser posto em público, porque fica tão triste, tão feio, porque é tão infantilizado, tão desprovido de qualquer tipo de análise mais profunda, que as pessoas deveriam perceber que tem horas que é melhor cometer a ousadia de calar a boca. Uau! Calar a boca é um ato de ousadia, principalmente quando você não tem nada a declarar, a não ser suas opiniões. E opiniões, você sabe, né? São igual nariz. Todo mundo tem. Então, mas não vamos discutir que eu tenho uma opinião, você tem outra. Não, podemos discutir, porque a partir de qual fato a gente vai fazer a discussão, que é realmente interessante. Não a partir da opinião que a gente tem sobre o fato. Então, vamos estudar mais e opinar menos. Outra coisa, leiam outros livros, ok? Está na hora da gente ler, por exemplo, livros sobre a escola austríaca, hein? Von Mises, Hayek, hein? Tem agora no YouTube aí o canal Visão Libertária, olha que lindo, anarcocapitalistas. Estou estudando eles para saber o que significa melhor, porque são novas visões. Vamos abrir a mente, porque estamos diante de uma época de muita obscuridade, onde as pessoas estão discutindo política como se fosse Vasco e Flamengo. Começam aos gritos, terminam aos tapas. Só que o buraco é mais embaixo. E isso são outras histórias.